Vamos direto ao assunto. Hoje, a gente vai fazer um mergulho profundo numa maravilha da engenharia moderna que, sinceramente, parece pura ficção científica. Imagina a cena. A gente tem uma antena do tamanho de uma caixa de pizza em cima do telhado e ela está transmitindo dados de internet direto para um alvo do tamanho de uma mesa que está simplesmente orbitando lá no espaço sideral. E não é só alcançar o alvo, é enviar um feixe estreito, super potente e com foco de laser. É uma precisão tecnológica absurda de cair o queixo mesmo. E o que acontece nos bastidores para tornar tudo isso possível é simplesmente fascinante. 27.000. Essa é a velocidade em quilômetros por hora que um satélite da Starlink cruza o céu bem em cima das nossas cabeças. É algo tão rápido que quase desafia a nossa compreensão visual. E enquanto ele viaja nessa velocidade alucinante, os dados estão subindo e descendo da Terra para o espaço a centenas de megabits por segundo. Então, a grande pergunta que não quer calar é: como é que um equipamento imóvel do tamanho de uma pizza consegue travar a mira em um alvo supersônico desses? E detalhe, como consegue trocar de satélite a cada 4 minutos quando o atual sai do campo de visão sem nunca derrubar a sua conexão de internet? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar agora. Para entender essa mágica da engenharia, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Passo 1, o desafio da Starlink. Passo 2, por dentro da antena. Passo 3, direcionamento do feixe. Passo 4, transformando ondas em dados. E, finalmente, passo 5, a verdadeira escala. A ideia é quebrar essa complexidade toda, desde o hardware físico até chegar nos dados invisíveis. Parte 1, o desafio da Starlink e a física pura da internet em baixa órbita. Para começar, a gente precisa entender o problema fundamental que está sendo resolvido aqui, e tem tudo a ver com distância e foco. Pensa naquelas antigas antenas parabólicas de TV. Elas captam sinais de satélites do tamanho de uma van que ficam lá longe, a 35.000 quilômetros de altitude. O sinal desce cobrindo uma área gigante, tipo um leque aberto cobrindo um continente inteiro, mas a antena só recebe o sinal, é via de mão única. Já a Starlink opera de um jeito totalmente diferente. Os satélites ficam a apenas 550 quilômetros da Terra. Essa órbita baixa é o que garante aquela latência mínima de uns 20 milissegundos, fundamental para jogar online ou ter uma navegação rápida. Mas como a órbita é baixa, a área de cobertura diminui muito. Então a comunicação tem que ser bidirecional e extremamente focada, porque a sua antena também precisa enviar dados de volta para o espaço. Parte 2, por dentro da antena. Vamos literalmente desmontar a nossa querida Dish McFlatface. Agora, o que é realmente incrível de se notar sobre a anatomia desse equipamento é que aqueles motores ali na parte de trás da antena não servem para acompanhar o satélite em tempo real. Pois é, eles só entram em ação na configuração inicial para inclinar a antena do jeito certo. A verdadeira mágica acontece do outro lado de uma placa estrutural de alumínio, numa placa de circuito impresso absurdamente complexa. Debaixo de um padrão em formato de colmeia, você encontra 1.280 círculos de cobre. Cada um desses círculos é, na verdade, uma microantena individual. E tudo isso é gerenciado por centenas de chips cravados ali mesmo. Bora dar uma olhada na física microscópica de apenas uma dessas 1.280 antenas. A coisa toda começa com um fio minúsculo de cobre que recebe uma voltagem de alta frequência na casa dos 12 GHz. Isso quer dizer que a tensão altera entre positivo e negativo incríveis 12 bilhões de vezes por segundo. Essa oscilação empurra os elétrons num ritmo insano, criando campos elétricos e magnéticos perpendiculares que pulsam. E o que acontece em seguida? Nasce ali uma onda eletromagnética invisível que começa a se expandir em direção ao espaço. Se essa parte de física quântica soou um pouco pesada, é só pensar na eletricidade da sua casa. Essa tensão aplicada no fio funciona exatamente como um dimmer, aquele interruptor de girar que ajusta o brilho da lâmpada. Quanto maior for a voltagem que o sistema mandar, mais forte vai ficar o campo eletromagnético invisível gerado. Só que, claro, uma antena pequenininha de 1 centímetro gerando uma ondinha sozinha não seria muito útil, né? Seria o equivalente a tentar enxergar a luz do seu quarto lá da Estação Espacial Internacional. E é por isso que aquele número que a gente falou, 1.280, é vital. A gente precisa de todas essas antenas trabalhando juntas em perfeita sincronia para criar algo poderoso. A grande técnica para juntar todo esse sinal se chama beamforming, ou formação de feixe. Basicamente, quando várias antenas emitem ondas ao mesmo tempo, essas ondas interagem no ar. A mágica acontece quando os picos dessas ondas se alinham perfeitamente. Eles se somam, criando uma interferência construtiva.
Alinhando 1.280 antenas disparando juntas, o resultado é um feixe altamente concentrado. E detalhe, não fica apenas 1.280 vezes mais forte. Por causa dos padrões de interferência e das leis da física, esse feixe unificado fica impressionantes 3.500 vezes mais poderoso do que uma antena sozinha. É com essa força toda que o sinal consegue atravessar a atmosfera. Parte 3. Direcionamento do feixe. Como guiar tudo isso sem se mover 1 milímetro. Bom, a gente tem um feixe invisível e super potente. Mas voltamos ao enigma inicial. Como mirar esse feixe num alvo voando a 27.000 km por hora sem mover o prato fisicamente? A resposta é uma tecnologia conhecida como arranjo faseado, ou phased array. Em vez de usar peças móveis, o sistema manipula o tempo. Se a antena adiantar ou atrasar o sinal em frações minúsculas de segundo entre uma anteninha e outra, ela consegue alterar a fase da onda, de 0 a 359 graus. Isso ilustra de forma brilhante o que rola lá no alto. Dá para visualizar imaginando as ondas do mar batendo numa praia. Se a onda inteira quebra de uma vez na areia, ela viaja reto. Mas, se o lado esquerdo da onda for formado um pouquinho antes do direito, a linha inteira se inclina e passa a viajar num ângulo diferente. Mudando a fase entre as 1.280 antenas, o feixe principal pode ser inclinado eletronicamente para varrer o céu todinho em qualquer direção. Só que para fazer isso funcionar perfeitamente, o hardware sofre, viu? O módulo de GPS interno avisa exatamente as coordenadas de onde a antena está no planeta. O software cruza essa informação com a posição orbital do satélite lá no céu. E aí, chips específicos começam a calcular uma matemática tridimensional super complexa para decidir o atraso de fase exato para cada uma das anteninhas. E o mais bizarro de tudo, toda essa conta colossal é refeita e atualizada a cada poucos microsegundos. É assim que o feixe se mantém travado no satélite. Parte 4. Transformando ondas em dados, ou seja, empacotando o feixe com informações de verdade. Porque, no fim das contas, ondas puras de eletromagnetismo não são o mesmo que dados binários. É aqui que entra uma técnica chamada 64 QAM. A antena pega aquele feixe e começa a alterar rapidamente duas características, a altura da onda, que é a amplitude, e o momento da onda, que é a fase. Variando esses dois caras, o sistema consegue criar 64 combinações únicas, e cada combinação diferente funciona como um símbolo que carrega um pacote de 6 zeros e uns, ou seja, 6 bits de dados. Pensa nisso como mapear coordenadas num gráfico. A distância do centro até o ponto é a amplitude, o brilho do sinal, digamos assim, e o ângulo é a fase. O sistema fica pulando freneticamente de um ponto para o outro nesse mapa invisível, mudando a altura e o ângulo a cada fração minúscula de segundo para disparar as suas maratonas de séries e páginas de internet em forma de código binário. A velocidade em que tudo isso acontece é para fritar o cérebro. Cada símbolo desses, carregando 6 bits, fica no ar por meros 10 nanosegundos antes do próximo tomar o lugar. Com esse ritmo alucinante, o sistema empacota a marca absurda de 540 milhões de bits por segundo e joga tudo isso para o espaço. Então, a grande sacada aqui é entender como ocorre a comunicação bidirecional, já que uma mesma frequência não pode baixar e subir arquivos ao mesmo tempo sem dar interferência. O truque é fatiar o tempo. Em um único segundo de uso, a antena divide a tarefa. Durante 92,6% desse segundo, ela está no modo de recepção, fazendo download. E nos 7,4% restantes, ela inverte e passa a mandar dados para o espaço, fazendo o upload. Essa troca acontece tão rápido que, para quem está usando, a internet parece uma via contínua e perfeita. E finalmente chegamos à parte 5, a verdadeira escala. Vamos corrigir um pouco o nosso modelo mental, porque a realidade das dimensões desse sistema é de outro mundo, e é literalmente impossível desenhar isso em escala numa tela. 550 quilômetros de distância é muita coisa. Enquanto o comprimento de uma ondinha gerada tem pouco mais de 2 centímetros, a distância toda até o satélite abriga simplesmente 22 milhões dessas ondas enfileiradas. E mesmo com esse abismo todo até o espaço sideral, o sinal eletromagnético viaja tão estupidamente rápido que cruza a distância inteira em apenas 2 milissegundos. Conhecer essa escala deixa a gente com um questionamento maravilhoso. Vendo como milhares de pequenos círculos de cobre, cruzados com matemática na casa dos nanosegundos, conseguem focar um raio de dados num alvo voando a Mach 22, se a gente dominou essa arte incrível só para conseguir assistir um filme em alta definição de qualquer lugar do mundo, o que mais a gente não é capaz de fazer?
Que outras fronteiras da tecnologia, que a gente jura que são impossíveis hoje, na verdade, são apenas o próximo problema de engenharia esperando para ser resolvido? Fica aí a reflexão. É o tipo de coisa que mostra que o futuro já está acontecendo bem em cima das nossas cabeças.